Graça e paz, irmãs. Estou aqui para compartilhar com vocês um trecho da Palavra de Deus que fala muito ao meu coração. É um trecho que eu gosto muito da Palavra de Deus, que é lá no livro de Lucas, no capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35, onde ali está descrito os discípulos no caminho de Emaús. E eu gosto muito dessa passagem porque tem muitos ensinamentos ali para a minha vida que eu gostaria de estar compartilhando com vocês também. Alguns pontos sobre esse trecho da palavra do Senhor. O primeiro ponto, né, é que nesse momento da história, vamos dizer assim, Jesus já tinha morrido e os discípulos estavam ali, que já era o terceiro dia, Jesus ainda, para os discípulos, Jesus ainda não tinha ressuscitado. E eles caminhavam ali, eles saíram de Jerusalém e foram em direção a Emaús. E ali eles estavam tristes naquele caminho, e Jesus aparece para eles ali naquele caminho e eles não reconhecem a Jesus. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de estar destacando com vocês. Muitas das vezes nós estamos tão envolvidas com as circunstâncias que se apresentam à nossa volta, que a gente não percebe que Jesus está caminhando do nosso lado. Este é o primeiro ponto desse capítulo 24, né, que eu gostaria de destacar. Um outro ponto que eu gostaria de estar destacando com você também é que quando Jesus ali começa a caminhar junto com eles e entender o porquê deles estarem tristes, e os discípulos ainda questionam: você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Ou seja, você é o único que não sabe que Jesus morreu na cruz injustamente? E muitas das vezes nós nos desligamos daquilo que aconteceu com Jesus. Nós nos desligamos do plano perfeito da salvação e focamos naquilo que estamos sentindo. Este é um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. E aí, ao decorrer do caminho, Jesus começa a caminhar com eles. E quando Jesus vai falar com eles a respeito do que eles estavam sentindo, Jesus não fala de si mesmo. Jesus, que era o próprio Filho de Deus, ele não fala de si mesmo. Ele fala das Escrituras. Ele vai na palavra de Deus. Ele vai desde Moisés e descreve decorrer dos profetas. Então, qual é a base de Jesus? As Escrituras. Então, nós não devemos estar mostrando nós mesmos, falando de nós mesmos. A nossa base da nossa fala deve ser a palavra de Deus. Nós devemos falar e propagar a palavra de Deus e não a nós mesmos. Um outro ponto também que me chama a atenção nesse trecho da Bíblia, né, no caminho de Emaús, é a questão de que era tão bom a presença de Jesus que mesmo sem eles saberem que era Jesus, mesmo sem eles reconhecerem que era Jesus, a presença de Jesus, a conversa de Jesus era tão boa que eles chamam Jesus para continuar com eles e entrar na casa e comer alguma coisa e pernoitar ali. Era a ideia deles, né? Ou seja, a nossa fala, o nosso jeito de falar tem que ser agradável às pessoas. As pessoas têm que estar, vamos dizer assim, felizes ao estar na nossa presença. E não ser uma conversa chata, lamentosa, irritante, que muitas das vezes nós nos pegamos assim, reclamando da vida, reclamando das coisas que acontecem e não temos uma conversa, uma fala agradável. Um outro ponto também que me chama a atenção é que ao entrar naquela casa e ao sentar na mesa, Jesus toma a direção. Já não são mais eles, é direção. É a direção. Quando Jesus entra no ambiente, ele tem que ser, vamos dizer assim, é ele que tem que ser um anfitrião, é ele que tem que conduzir, é ele que tem que estar na direção e não nós. Um outro ponto também que me chama muito a atenção nesse trecho é a questão de foi quando Jesus partiu o pão que os discípulos reconheceram que era Jesus. Ou seja, foi através de uma atitude de Jesus. Será que as nossas atitudes, será que as minhas atitudes hoje demonstram Jesus? Faz com que as pessoas que estão ao meu redor reconheçam Jesus? Esse é um desafio para nós mulheres. Mudar as nossas atitudes, para que as pessoas ao nosso redor reconheçam Jesus através das nossas atitudes. E um outro ponto
para finalizar aqui, que já são 5 minutos, um outro ponto para finalizar aqui, quando eles reconhecem Jesus, e Jesus sai dali daquela presença, né, deles, o que que os discípulos fazem? Ao reconhecer Jesus, ao reconhecer a atitude de Jesus, eles voltam para Jerusalém, ou seja, eles retornam para a terra da promessa. Nós devemos nos voltar para Jesus, nós devemos nos voltar para aquilo que Deus nos prometeu, para os sonhos, para os planos que Deus tem para mim e para a sua vida. Nós, a partir do momento que reconhecemos ao Senhor Jesus, nós devemos voltar e permanecer na terra da promessa, na terra que o Senhor nos prometeu, no momento que o Senhor nos prometeu. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Eu espero que essa palavra também fale profundo ao coração de vocês, assim como fala no meu.